Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima aula do projeto Certifica Comigo. Hoje a gente vai abordar casting, implementação de interfaces e tipos de retornos legais. A gente ainda está no capítulo 2. Pela previsão que eu fiz aqui, eu não quero desanimar vocês, mas eu quero deixar quem está acompanhando ciente do progresso nosso. Eu tinha como meta terminar todo o livro até o final do ano. Pelo ritmo que a gente está seguindo nas semanas, pela quantidade de páginas que eu estou conseguindo sintetizar nas aulas, é possível que a gente extrapole esse prazo. Eu precisaria, pegando uma estimativa que eu fiz, abordar umas 25 páginas mais ou menos por semana. Aí está saindo mais ou menos umas 15. Eu não quero tornar o negócio muito cansativo nem para mim, nem para quem está assistindo, então eu vou ir seguindo no mesmo ritmo. Mas só para já deixar consciente que talvez no prazo de dezembro a gente não consiga ter terminado o livro inteiro. Então vamos lá, pré-requisito, mesmo da aula passada, ter assistido e entendido todas as aulas anteriores. Esses são os objetivos que a gente vai tocar com os assuntos abordados hoje. Então vamos lá, casting. Antes de falar especificamente sobre o caching, vamos só relembrar o que a gente viu na aula passada. A gente viu na aula passada que a gente pode atribuir a uma variável qualquer objeto que passe no teste E1 do tipo dessa variável. Então, aqui, exemplo, eu tenho uma variável chamada A que ela é do tipo animal. Eu consigo atribuir para essa variável A qualquer objeto que passe no teste E1 com animal. Então, aqui nesse caso, eu estou atribuindo um objeto da classe cachorro. Isso daqui compila? Compila, que eu estou considerando, já que existe uma relação de herança de cachorro com animal, tá? Então, isso daqui compila por quê? Porque o objeto que eu estou atribuindo a essa variável, ele passa no teste E1 de animal. Tá? Assim, trazendo para o ambiente de programação, o objeto que está sendo atribuído a essa variável. Se eu fizer um teste utilizando o instance of, ele vai retornar verdadeiro ou falso? Nesse caso aqui, se eu fizer o teste instance of com esse objeto, considerando a classe animal, ele vai retornar verdadeiro. Então, por isso, essa atribuição ela é verdadeira. É interessante, ela é válida. É interessante a gente relembrar isso daqui, porque isso aqui está no centro do polimorfismo. E no que a gente vai abordar hoje, que é o caching. É esse tipo de atribuição que traz como implicação algumas propriedades do polimorfismo e as operações de caching que a gente vai ver. Então, eu quero enfatizar que você tem que ter bem claro que isso daqui compila, tá? Se você não tem, dá uma estudada a mais, senão vai ficar meio confuso para você entender o restante da aula. Deixa eu só voltar aqui para isso. Beleza. A gente viu também que em tempo de compilação, o Java considera o tipo da variável e não o tipo do objeto referenciado por ela para identificar se a nossa instrução se ela é válida ou não. Então, vamos trazer também para a programação. Imagina que eu tenho uma classe chamada animal, que tem um método respirar lá dentro, e eu tenho uma subclasse de animal chamada cachorro, que lá dentro tem um método chamado latir. Aí eu vou utilizar essas classes dessa forma. Eu criei uma variável chamada A e atribuí a ela um objeto de cachorro. Isso daqui compila? Compila, a gente acabou de ver o porquê disso. Em seguida, usando essa variável A, eu vou chamar o método respirar. Isso daqui compila? Compila também. Por quê? Justamente por conta daquilo que está sendo apresentado aqui nesse slide. O que o Java vai considerar para saber se isso compila ou não? Ele vai considerar, ó, eu estou tentando acessar o membro respirar por meio do objeto referenciado pela variável A. Essa variável A, ela é de que tipo? Então, assim, nota que para compilar ele vai perguntar a variável é de que tipo, e não o objeto referenciado por essa variável. A minha variável A é do tipo animal. Dentro da minha classe animal, existe um método respirar? Ou nas classes superiores, na hierarquia a animal, existe esse método respirar? Existe, então isso daqui compila. E na linha de baixo, a.latir. Isso daqui já não compila, por quê? Pelo mesmo motivo. Ele vai na classe animal, que é a classe da variável A, e vai verificar, tem um método latir nessa classe ou na superclasse, nas superclasses dessa minha classe animal? Não, não tem. Logo, isso não compila. Então, isso a gente precisa relembrar também.
Beleza, agora considerando esse exemplo anterior que eu dei, vão existir casos na sua programação em que você vai precisar que esse objeto referenciado por essa sua variável aqui, que ele, nesse caso, lata, né? Imagina que eu quero que esse objeto aqui, que ele lata. Eu vou conseguir fazer isso? Uma pergunta que emerge antes dessa pergunta é: o objeto referenciado por essa variável a que a gente está considerando, ele tem o método latir? Né? Porque assim, se ele não tiver esse método, não tem nem como pedir para ele latir. Né? Ou seja, esse método que a gente está querendo invocar, ele está definido na estrutura desse objeto? Sim. Esse método, ele existe dentro desse objeto. A única coisa que está acontecendo, a gente não está conseguindo chamar esse método. Por quê? Porque a gente está utilizando uma variável de referência que não nos permite visualizar esse objeto na sua completude. Então, quero dizer assim, esse objeto ele tem muito mais a nos oferecer, só que a gente só consegue enxergar parte dele, que é a parte que a classe animal nos permite enxergar. Tá, e se eu quisesse, então, voltando à pergunta inicial, o que a gente teria que fazer se a gente quisesse que esse cachorro latisse? A resposta que a gente tem para isso daqui é o tópico em questão, que é o casting. É, Antes disso, só vamos verificar o seguinte, dando sequência a resposta dessa primeira pergunta aqui. O objeto, ele tem sim o método latir, por quê? Porque ele é um cachorro. E você consegue observar que de fato ele é um cachorro se você fizer esse teste de E1 pelo Java. Né, ó, aqui atribuí o meu objeto cachorro, a minha variável A, que é do tipo animal, e estou perguntando, o objeto referenciado por você é uma instância de cachorro? Sim, se ele é um cachorro, né? E não. Se você compilar e executar isso daqui, obviamente que implementando as classes cachorro e animal, você vai ver que ele vai te mostrar como resposta, sim, isso é um cachorro. Tá? Então, assim, por esse motivo que ele tem o método latir lá dentro. É, beleza. Então, sabendo que ele é um cachorro, estando dentro desse if aqui, talvez você pode chegar à conclusão de que aqui esse a.latir vai compilar. Não, ele não vai compilar. Ele não vai compilar pelo mesmo motivo anterior. Tá? O que o Java vai considerar, independentemente de aonde está essa instrução, é qual que é o tipo da variável que está sendo usada para chamar esse método. Então, aqui continua sendo animal e animal não tem o método latir. Tá? Então, mesmo eu sabendo, parece assim, que o Java é burro, mas é porque ele não considera esse tipo de lógica para saber se o método pode ser chamado ou não. Ele vai considerar o tipo da variável. Tá, então como que a gente vai fazer para chamar esse método latir, sendo que ele existe no objeto que eu estou referenciando? A gente vai dizer para o Java, por isso eu coloquei aqui entre aspas, que o objeto contido em A, que ele é um cachorro. Então, assim, o Java ele vai confiar na gente. O Java, o que ele sabe? Ele sabe que esse objeto ele é um animal, ou seja, que esse objeto ele passa no teste E1 com a classe animal. E aí, com a operação de caching, o que você está fazendo? Você está dizendo para o Java, Java, pode confiar em mim. Esse objeto que está referenciado por essa variável, que é um animal, pode confiar que ele também passa no teste E1 de cachorro. E o Java não vai fazer, a gente vai ver daqui a pouco, ele não vai fazer muita contestação com esse esclarecimento que você está fazendo. Ele vai aceitar em muitos casos. Em alguns a gente vai até ver que você pode gerar um erro. E esse esclarecimento para o Java, que a gente está dizendo, Java, não, esse objeto aqui ele é de tal classe, também é o que é chamado de cache. Né? E a sintaxe da operação de caching é você colocar entre parênteses qual que é o tipo da classe ou da interface que você quer dizer para o Java que esse objeto referenciado pela variável pertence, e na frente qual que é a variável aonde esse objeto está referenciado. Então, vamos pegar exemplo aqui. Ó. Então, para a gente conseguir resolver esse problema e pedir para o cachorro referenciado pela variável A, que é do tipo animal, latir, a gente poderia fazer isso daqui. Ó. Então, animal A igual a new cachorro, a mesma coisa que a gente tinha. O que eu faço agora? Se o Java considera o tipo da variável para saber se o método existe, eu vou ter que chamar o método latir por alguma variável que é da classe cachorro. Então, o que eu faço? Eu declaro a minha variável C, do tipo cachorro,
ok? E é por meio dela que eu vou chamar o método latir. Então, essa linha aqui, olhando isoladamente, ela compila agora, né? Por quê? Porque C é cachorro, o método latir está dentro de cachorro. Só que antes, o que que eu faço? Eu falo para o Java, Java, ó, esse objeto que está referenciado pela variável A, ele passa no teste E1 de cachorro. Então, ó, pode atribuir a essa variável C esse objeto que está lá em A. Então, só não confunde. Isso daqui, essa linha é a operação de cache. Só não confunde porque a operação de cache ela parece muito com a operação de conversão. Só que algumas pessoas, na hora em que atribuem esse conceito de conversão, fazem uma analogia como se estivesse sendo criado um novo objeto. Como se eu estivesse, por exemplo, pegando um objeto, fazendo uma maracutaia louca lá e gerando um novo objeto. Não, a operação de caching, ela não gera outro objeto. Aqui a gente tem um objeto só, que é esse objeto que foi gerado e referenciado pela variável A, que está sendo referenciado tanto por A quanto por C. Qual que é a diferença? A variável A nos permite ver uma porção desse objeto, e a variável C nos permite ver uma outra porção desse objeto, uma porção mais compreensiva, nesse caso, que é a porção de A. E aqui, reforçando isso que a gente está dizendo, ó, eu fiz uma alteração aqui. Antes de chamar pelo método latir, eu estou supondo que exista lá na classe animal uma variável de instância chamada nome, e eu estou atribuindo o valor Lulu para o nome desse meu objeto. A pergunta é, qual que é a saída nessa linha que está em vermelho aqui? Ó? Se eu der um systemout.println c.nome, o que vai sair aqui? Vai sair Lulu também. Por quê? Justamente por conta disso daqui. Porque a gente está trabalhando em cima de um objeto só por meio de duas variáveis. Com a diferença que uma variável consegue visualizar mais coisas que esse objeto tem. Tá? Então, voltando ao tópico de agora, que é o caching. Então, o caching foi executado nessa linha aqui. E por meio dele eu consigo utilizar, visualizar mais frações, mais partes do meu objeto referenciado. Tá. Quando a gente está dizendo para o Java, esclarecendo para o Java, que o objeto que está referenciado lá numa variável, ele passa no teste E1 de um tipo mais abaixo na hierarquia do que aquilo que ele conhece, vamos voltar aqui, ó. O que eu estou dizendo? Para o Java, o objeto referenciado pela variável A, ele passa no teste E1 de animal. O que eu estou fazendo na linha de baixo? Eu estou falando para ele, Java, esse objeto que está referenciado lá na variável A, ele passa no teste E1 de cachorro. Então, para o Java, esse objeto era animal. Eu estou dizendo agora que esse objeto ele está numa classe que está abaixo na hierarquia, considerando assim. Ó. Esse abaixo tem que ficar claro também. Estou considerando abaixo, olhando classes num diagrama. Então, imagina que isso daqui é animal, isso daqui é cachorro. Então, a gente representa a relação de herança na orientação a objetos, não repara a destreza no desenho. A gente representa isso graficamente desse jeito. Então, olhando aqui hierarquicamente, cachorro está abaixo de animal. Né? Então, sempre que eu estou dizendo para o Java, o meu objeto era isso daqui. Aí eu estou dizendo para ele agora, não, Java, ó, ele é isso daqui. Então, sempre que o meu esclarecimento, sempre que o meu caching ele for para uma classe mais abaixo, a gente chama essa operação de downcast, né? O downcast, que é o quê? Eu estou dizendo que o meu cache ele está abaixo na hierarquia. Então, sempre que falar em downcast, já sabe que é isso daqui. E aquilo que eu comentei no começo, o Java, ele confia em você nas operações de downcast. O que ele vai fazer? Algumas verificações básicas, mas outras ele não vai analisar. Por exemplo, esse código que está aqui, você acha que ele compila? Ele compila. Se você testar, você vai ver que ele vai compilar. Só que se você observar ele com mais detalhe, você vai ver que tem uma incoerência dentro dele. Ó, eu criei um objeto da classe animal. Aqui embaixo, eu estou dizendo para o Java falar, Java, pode confiar em mim. Ó, esse objeto aí referenciado em animal é um cachorro. E estou atribuindo a variável C.
ele vai compilar isso daqui, ele vai confiar em você e vai deixar isso daqui passar. Só que o que vai acontecer? Na hora que essa linha for executada, vai gerar um erro de execução. E ainda bem que vai gerar um erro de execução, né? Porque se ele passasse para a linha de baixo, que é o c.latir, a gente teria que dar algum jeito de fazer esse animal aqui latir, sendo que ele nem tem esse comportamento definido na classe dele. Tá? Então, esse código aqui compila, é só para enfatizar isso, que a operação de downcaching, ela pode não, ela pode compilar e em alguns casos ela vai gerar erro de execução se você não garantir a consistência desse caching. Opa, então seguindo. Aqui, e como executa é a resposta, né? Vai executar com um erro vai disparar uma exceção durante a execução. Tá, mas assim, ele não é de um todo indiferente com as operações de downcast. Algumas ele já verifica para você e já dá o erro durante a compilação. Aqui é um exemplo em que ele consegue visualizar para você, mas aqui assim, são os casos mais grosseiros, né? Ele vê que isso não tem nada a ver e que essa conversão, esse caching, nunca funcionaria. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu criei um objeto de cachorro, coloquei na minha variável A, e aqui embaixo eu estou falando para o Java. Java, pode acreditar que esse objeto referenciado pela variável A, que é um animal, pode acreditar, mas ele é um vegetal. Tipo assim, na hierarquia que a gente criaria, animal e vegetal não teriam relação nenhuma. Então o Java já verifica que eles não estão dentro da mesma árvore na hierarquia e já fala, ó, isso aqui não compila, não tem como eu fazer esse tipo de caching. Tá? Então esse tipo de caching ele faz. Aquele que a gente viu anteriormente, ele não faz. Então, é recomendável você verificar o tipo destino que você está fazendo o caching antes de fazer a operação. Então, aqui é o exemplo. Como que eu faço para verificar e não dar erro em execução? Eu verifico se o objeto que está referenciado pela variável que eu quero fazer o cache, se ele passa no teste E1 com o tipo destino. Então, ó, passa no teste E1 de cachorro? Se passa, beleza. Converte ele para cachorro e chama o método latir por meio dessa variável. Então, esse aqui é um tipo de downcast seguro que a gente pode chamar. Aqui são outros exemplos, só para a gente reforçar alguns conceitos de downcast que compila e executa sem erro, né? Então aqui, ó, dada a interface estimação, aí eu tenho a classe animal, estou dizendo que a classe animal implementa estimação. Aí eu tenho uma classe cachorro que herda de animal. Então aqui sem problema nenhum e nada de novo, né? Aqui a classe está implementando estimação e aqui uma subclasse dessa classe que está estendendo animal. E aqui dentro eu tenho um método latir que fala au. Beleza. Então, o que a gente tem aqui de operação de downcast? Criei uma variável chamada a, que é do tipo estimação. E falei que essa minha variável a vai receber um objeto de cachorro. Isso daqui compila? Compila. E não é o tópico da aula, mas relembrando a aula passada. Como que eu sei que isso daqui compila? Eu vejo se o objeto que eu estou atribuindo a essa variável passa no teste E1 do tipo da variável. Cachorro é um estimação? Pegando a definição de cachorro, sim, cachorro é uma estimação. Por quê? Porque cachorro é um animal e animal é uma estimação. Então, por consequência, ele é uma estimação e essa linha compila. A linha de baixo compila. Por quê? O que eu estou dizendo? Estou falando para o Java. Ó, Java, você está com um objeto aí dentro dessa sua variável A que você sabe que ele é estimação. Mas estou te falando, pode confiar em mim que tem um animal aí dentro. Beleza, o Java vai confiar e vai agora acessar esse animal por meio da variável B. Não quer dizer que a variável A está inacessível. Você pode continuar utilizando ela. É que a variável B observa esse animal de uma outra ótica. E a mesma coisa aqui embaixo. Ó, eu estou dizendo, Java, ó, esse objeto que está lá em B, ele é um cachorro, pode acreditar em mim. Ele vai acreditar, e aí você pode, por meio da variável C, chamar os métodos e variáveis de instância definidos na classe cachorro. Tá? Então, aqui eu tenho duas operações de downcast que você pode também utilizar. A gente não é obrigado a atribuir o resultado de um cache, aqui estou chamando de cache explícito, porque tem já essa operação. É o cache mesmo que a gente já viu. A gente não é obrigado a atribuir esse nosso cache a uma variável. Então, aqui só um exemplo. Ó, o que eu fiz? Eu
fiz a operação de casting aqui e atribuí o resultado dela à variável C, que vai se tornar compatível. Eu poderia... Por que eu fiz isso daqui nesse caso? Eu fiz isso porque eu queria chamar o método latir. Só por isso. Eu vou utilizar essa variável C em algum outro lugar? Nesse código, não. Então, de acordo com o seu modo de programação, você pode definir que essa variável C aí está ocupando espaço demais. Você pode eliminar essa variável C. Como? Faz a operação de caixa normalmente, ó, abrir parênteses, cachorro, A. Envolvo essa operação de caixa entre parênteses. Aqui dentro desse parênteses eu tenho um objeto que ele é da classe cachorro. Agora sim eu posso chamar pelo método latir. Qual que é a diferença disso para isso daqui? Em aspectos práticos, nenhum. Vai produzir o mesmo resultado. Qual que é a vantagem de utilizar um e utilizar o outro? Aqui eu não tenho uma variável, né? Vai depender mais da sua característica de programação. Tipo, eu gosto mais de colocar em variável. Enfim, é mais uma questão pessoal. Só que aqui a gente pode ter uma desvantagem também. Se na linha de baixo eu quisesse chamar por um método, sei lá que método tem específico mais de cachorro, farejar. Por exemplo, se aqui embaixo eu quisesse chamar o método farejar, eu não conseguiria colocar a.farejar. Eu teria que fazer outro cast.farejar. Já aqui não, eu poderia na linha de baixo colocar c.farejar e está tudo funcionando. Tá? Então aqui são só alternativas de utilização que você pode optar. Beleza, então a gente viu o downcast. De forma oposta ao downcast, a gente tem o upcast, que é o quê? É o contrário. A gente estava dizendo que o downcast, ele significa que eu estou dizendo para o Java que o meu objeto pertence a uma classe que está abaixo na hierarquia daquela classe que ele conhece. O up é o contrário. Agora eu estou dizendo para ele que a classe está acima. O upcast, ele geralmente ele é implícito. Ou seja, você não precisa dizer para o Java isso. Ele já acontece implicitamente. Aqui eu coloquei e não há razão para não ser implícito, mas eu achei que pode ser forte demais. Eu não sou nenhum guru para ditar regra. Aqui você pode trocar por eu não vejo razão para não ser. Porque assim, a gente vai ver que o upcast, ele pode ser implícito, igual a gente tem aqui, mas ele pode ser explícito também. O Java vai compilar, vai ter o mesmo resultado. Só que eu, Kleber, nunca vi uma razão para você utilizar um upcast explícito. Tá? É mais assim, chover no molhado, na minha opinião, e o livro até agora, e nem na versão anterior que eu li, fala nada a respeito. Aparentemente o Java aceita só porque a maioria das coisas que tem de redundância, o Java ignora e compila normalmente, tá? Então, o que, que é o upcast aqui? Aqui eu estou criando um objeto que é da classe cachorro, só que eu estou atribuindo ele a uma variável que é do tipo animal. Sempre que a gente tiver a diferença aqui, a gente vai ter um caixa. Nesse caso, como a minha variável é de um tipo superior na hierarquia à classe do meu objeto, a gente tem um upcache implícito. Isso daqui, ó, é equivalente, acho que até no próximo slide está assim, mas já adiantando. Isso daqui, ó, é equivalente a eu fazer isso daqui, ó, animal, new, cachorro. Essa primeira linha é equivalente a esse daqui. Qual a diferença? Aqui tem um upcast implícito, aqui tem um upcast explícito. Tá? Você está dizendo para o Java, Java, tipo assim, para mim o Java vai olhar para isso aqui e falar, uau, jura? Né? Mas assim, aqui tem um upcast implícito, aqui um upcast explícito. Beleza, aqui não tem nada demais, né? Só criei um objeto de cachorro e coloquei numa variável que também é cachorro, então aqui não tem nenhuma operação de cache. E aqui eu estou dizendo que a minha variável B recebe C, ou seja, duas variáveis estão apontando para o mesmo objeto. E aqui eu também tenho um upcache implícito. Né? Por quê? Porque a minha variável B tem uma classe superior, é de uma classe superior à classe da variável que eu estou atribuindo a ela. Tá? Então, esses são dois casos de upcache implícito. E aqui, um caso explícito dessa segunda linha aqui. Essa linha poderia ser substituída por essa daqui. Tá? Que está explícito, aqui a gente tem essa redundância que para o Java passa normalmente e compila. Tá, então sobre cache, o que a gente tinha a ver é isso daí. Se você tiver alguma dúvida,
pode mandar. Parece complicado, mas não é. É bem simples a ideia. É só você lembrar que o Java, na hora de compilar, ele olha o tipo da variável. Aí você já vai enxergar a necessidade do cast em algumas situações.